Se pergunte e responda: a leitura já te ajudou em algum problema pessoal? Eu queria saber qual foi sua resposta, mas não faço a mínima ideia de como possa ter sido, pois já vi pessoas tendo problemas depois de ler algum livro e outras pessoas superando problemas depois de ler. Por exemplo, ao mesmo tempo que uma pessoa pode superar o medo do espaço ao ler Ciclo Aurora, ela pode ficar maluca ao ler o Guia do Mochileiro das Galáxias. A literatura parece ter esse poder de ser uma faca de dois gumes. Sendo negativa ou positiva, eu vou acreditar pelo resto da minha vida que ela traz benefícios para a mente humana, principalmente quando existe a biblioterapia. Será por ela que falarei como a leitura e até mesmo a escrita pode auxiliar uma pessoa. A definição de biblioterapia pode variar dependendo do profissional que usa ela, livro que fala dela e outros 500. Por aqui, você pode entender ela como uma prescrição de leituras de obras, isso com o objetivo de desenvolver a maturidade mental de uma pessoa. Além disso, auxiliar ou manter a saúde mental dessa pessoa / paciente. Podemos entender duas coisas com isso. A biblioterapia tem um contato entre um profissional da área de saúde com um paciente, e a outra coisa é que ela tem o objetivo de auxiliar pessoas. Esse contato entre pessoas pode parecer um pouco confuso no início. O médico ou psicólogo dá um livro para a pessoa e depois tchau e bens. O paciente ou a paciente que se vire nos 30? Obviamente que não. Cada caso vai necessitar de uma leitura focalizada. Há obras que podem piorar a situação de uma pessoa e outras obras que auxiliem ela. É só imaginar a bagunça que pode acontecer se você dá um livro cheio de aranhas medonhas, para uma criança com aracnofobia. Ela pode se assustar, tendo o fato que você poderia apenas recomendar um livro com aranhas fofinhas. Vou além. Qual seria o sentido de dar um livro sobre dentes perfeitos para uma pessoa banguela? Isso não faria sentido nenhum. A única coisa que faz sentido é que na biblioterapia tem que ter um contato muito próximo entre profissional e paciente, então quase sempre haverá uma terceira pessoa para auxiliar eles. Durante meus estudos para esse vídeo, encontrei um triângulo conectado. Um paciente, a outra parte disso vai ser um psicólogo ou um médico, e a parte final vai ser um profissional formado em biblioteconomia, ou área focada em livros, como até mesmo a própria Letras, que vai ser a faculdade de português, que tem literatura em uma das suas vertentes. No geral vai ser isso. Há alguém para acompanhar a necessidade do paciente, ao mesmo tempo descobrir qual leitura é necessária, e alguém com um repertório maior de livros para fazer a boa, achando um livro perfeito. É só imaginar que um profissional da área de saúde ou da psicologia não vai ter muito tempo para ler livros demais, ele não vai ter um conhecimento de livros infinitos como uma pessoa formada e especializada em livros tem. Realmente vai ser um trabalho bastante profissional e especializado. Que tal alguns exemplos para ver sua aplicação na prática? Primeiro, alguns feitos por mim para ilustrar melhor do que estou falando, então não será aquele que deve ser levado a sério, pois não sou biblioterapeuta, apenas vou utilizar ele para clarear sua mente melhor, pois depois vai vir um exemplo mais sério, com fatos ali, dados e etc. Let's go! A leitura pode ser usada para superar um problema existencial, adquirir conhecimento sobre algo e etc. Mas e no caso da perda de um braço? Como fica isso? Na perda dos 2 braços, tudo pode piorar. Nesse caso, a pessoa vai ficar até desmotivada para ler, porque, obviamente, não será uma tarefa fácil. E é aqui que teria uma obra perfeita para esse caso. Dentro do estudo da biblioterapia, um dos tópicos mais importantes é sobre a identificação. E no caso da perda dos 2 braços, temos uma obra chamada Violet Evergarden, por exemplo. Nessa obra, acompanharemos uma garota que perdeu seus braços na guerra e vive como uma datilógrafa de cartas. E ela vai auxiliar diversas pessoas nessa função. O paciente, nesse caso, poderia se ver na personagem e conseguir sentimentos positivos ao vê-la atuando como datilógrafa, e sua superação da perda dos 2 braços. Violet Evergarden também poderia auxiliar outros casos. A obra tem um núcleo individual de Violet Evergarden, mas conta com a participação de histórias diferentes a cada capítulo. Para ficar claro, estou falando da light novel, ou seja, o livro que dá para ler e ser utilizado como objeto da biblioterapia. No caso da animação e filme de Violet Evergarden, temos histórias que enfatizariam a importância de dizer algo para uma pessoa querida, por exemplo. O que é bom, mas focaremos na obra escrita, pois temos 2 histórias famosas e interessantes sobre a perda de parentes próximos e que pode ser usado para exemplificar o poder da biblioterapia. Perder uma mãe, ou uma filha, um parente é uma coisa terrível, principalmente por doenças. Ninguém quer que algo do tipo aconteça ou que tivesse acontecido. É uma coisa triste, mas que infelizmente acontece. Em Violet Evergarden temos algumas cenas focadas nessa situação.
Pessoas são perdidas por personagens da série e eles têm que encontrar conforto de alguma forma. Um deles consegue amenizar a dor ao escrever suas peças. Outra, percebendo que sua mãe sempre estará com ela por meio de cartas. O paciente da biblioterapia poderia melhorar sua saúde mental ao se colocar no lugar desses personagens, principalmente ao ver possibilidades de um caminho não tão manchado somente por dores. Ele poderia refletir sobre seus sentimentos atuais e canalizar em algum lugar positivo ao ler essa série de light novels. Pronto, foi um exemplo bom. Eu queria falar sobre introspecção e identificação causada pela biblioterapia nesse exemplo. Fale nos comentários se eu conseguir, pois irei para um exemplo real agora. Que gostoso, cheiro de dados roubados. Esse exemplo foi tirado de um estudo feito por Eva Maria no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Se alguém envolvido estiver vendo esse vídeo, fique à vontade para entrar em contato para tomarmos um chá ou verificar as informações. Caso você não seja um dos envolvidos ou uma das envolvidas, peço para você olhar as referências desse vídeo e buscar outras fontes também se quiser se aprofundar mais no assunto. Os critérios iniciais desse estudo foram os seguintes: estar internado nas clínicas médicas, ter idade mínima de 18 anos e máxima de 50 anos, ser alfabetizado, estar lúcido, orientado e não vulnerável, e participação voluntária. Uma coisa enfatizada durante o artigo é o local da realização dele, um hospital, pois a metodologia poderia mudar, por exemplo, se fosse utilizada em uma creche ou em um asilo de idosos. No hospital, o paciente deixa de realizar suas atividades rotineiras, tem uma convivência individual e tem pouco acesso ao lazer ao ser internado. Então foi um estudo bem encaixado para a biblioterapia. O texto se tornou um companheiro dos pacientes, que tinham doenças de diversas especialidades: oncologia, reumatologia, pneumologia, gastroenterologia, nefrologia, hematologia, cardiologia, neurologia e endocrinologia. Primeiro, foi levado em consideração o estado mental do paciente e realização de encontros individuais com eles. Também o nível de leituras que eles tinham. Pacientes sem contato anterior com livros foi abordado de uma forma mais específica do que aqueles com contato anterior. O interessante também no uso da biblioterapia nesse caso foi demonstrar também os tipos de textos que podem ser utilizados. Além dos romances clássicos, foi utilizado jornais e revistas para incentivar a leitura. Logo depois desse primeiro contato dando os textos e ativando a leitura, o objetivo final seria colher o resultado, se houve ajuda de alguma forma e etc. Então vamos a alguns resultados. De 47 pacientes, 57% preferiram as revistas, 28% os livros, 13% o jornal e 2% revista em quadrinhos. O gênero literário preferido foi o romance, 38%, seguido do policial, 36%, religioso, 15% e quadrinhos, 11%. Não sei se esse romance quer dizer histórias longas ou histórias de amor entre casais, por exemplo. Eu acredito ser histórias de amor. Em relação ao questionamento da entrevistadora aos pacientes, se perguntava se os mesmos conseguiam material de leitura nas unidades de internação. 87% responderam que não conseguiam. Dos que conseguem material de leitura nas unidades de internação, 67% afirmaram conseguir o material com os voluntários. Dos 47 pacientes entrevistados, 83% aceitaram participar do programa de leitura e 17% se recusaram em participar. Pronto. Dados e mais dados. São interessantes e serviram principalmente para falar sobre a seriedade do projeto, além de outros assuntos, como falar sobre isolamento no interior do hospital, devido à falta de acesso ao material dentro da unidade hospitalar. O interessante de fato nesse estudo foi o depoimento final de alguns pacientes. Que bom que a senhora veio, eu gosto quando a senhora vem. Olha, já estou cansado dessa vida. Toda hora tomo um punhado de remédio e parece que fico cada vez pior. Já pensei em pedir para ir para casa. É muito bom mesmo a gente ter alguma coisa para fazer. Amanhecer para ontem. Não conseguia dormir e o meu colega ali roncava aí. Aí eu lembrei que tinha uma revista da senhora, comecei a ler e acabei dormindo. Esse livro que a senhora traz pra gente ler é uma beleza. Antes, quando estava sozinha, eu ficava só pensando nos meus filhos e no meu marido. Ficava pensando, e se eu não melhorar, como vai ser? Agora, quando começa a vir esses pensamentos, eu pego a revista para ler e acabo esquecendo. Quando estou lendo, esqueço tudo. Me sinto outra pessoa. Quando leio, parece que a dor diminui. Às vezes, chego a esquecer que estou doente. Esse seu trabalho é bom.
Olha, não sei ler direito, mas só de ficar olhando as fotografias já me distraio bastante. Gosto de ler, mas só revista, essas que falam dos artistas. Aqueles livros grossos eu nem começo a ler, só olhar já desanimo. Parecem depoimentos tirados de um livro, para falar a verdade, pois são mágicos em alguns aspectos, principalmente para nos demonstrar sobre os benefícios da biblioterapia. A leitura pode ajudar o paciente a entender seu problema atual, pode mantê-lo atenado com as notícias do mundo atual, pode reduzir seu estresse, ansiedade e pode ser até mesmo um fator de socialização poderoso. Mesmo que seu contato inicial seja apenas com o livro, você pode acabar encontrando outras pessoas com o mesmo gosto. E é aqui que eu posso te ajudar. Talvez você esteja vendo um vídeo sobre um tratamento que envolve literatura, ler livros, e nunca tenha lido um livro sequer. E tá tudo bem com isso. Eu mesmo fui ler meu livro com 17 anos, nem por causa do de acesso, mas por causa de interesse mesmo. E eu vou tentar te dar alguns passos iniciais para você ter esse contato com a literatura, até tentar encaixar a biblioterapia na sua vida. Então vamos lá. Seu primeiro passo para ler, com certeza será a vontade. Você vai ter que dedicar um tempo do seu dia para ler, ou mesclar a leitura com alguma coisa da sua rotina. A maioria do pessoal vai pegar transporte público, acordar cedo para trabalhar, fazer faculdade e trabalhar tudo ao mesmo tempo e 1 milhão de outras coisas. É meio difícil ter um tempo próprio para ler. Por exemplo, muitas pessoas não vão conseguir dedicar 1 hora do seu dia inteiro para apenas ler. Caso você não tenha tempo de fato, o que acontece há anos na minha vida, te direi que você vai ter que ler nas brechas que tiver na sua rotina. Brechas eu falo dentro do ônibus, naquela aula chata, no almoço, um pouco antes de dormir. Você vai ficar com dor de cabeça com o ônibus balançando? Vai. Vai ficar perdido na aula? Vai. Vai acabar mastigando o dedo? Vai. Vai pegar no sono no meio da leitura? Vai. Mas é o que terá pra você ler. Infelizmente, a vida não é arco-íris, mas eu tenho certeza que esse sacrifício valerá a pena. Para aqueles que têm um tempinho para dedicar à leitura, tente focar em apenas ler. Deixe as redes sociais de lado quando estiver fazendo isso. Esse é um dos esforços que você terá que fazer. Agora eu vou falar maneiras de você achar livros. Não recomendarei obras específicas, mas se quiser comenta aí embaixo algum gosto pessoal seu ou manda alguma DM no Instagram para eu tentar responder. Além da forma clássica que é comprar livros em lojas, pegar livros doados, pegar livros emprestados, você vai ter acesso a um universo de leitura digital que você talvez desconheça. Primeiro, vai ter jeito de você comprar livros online, os e-books, e ler no celular. A Amazon é famosa por isso e outras lojas digitais também. Você também vai ter a opção de web novels. Web novels serão livros postados em sites e dentro desses sites, geralmente os capítulos dessas obras serão lançados continuamente. Tem alguns sites como a Novelmania, site onde minha web novel está disponibilizada. O bom das web novels é que a maioria será de graça e adaptado para todos os tipos de aparelho que você imaginar. Celular, você pode ler sem problemas. Tablet, também. Computador nem se fala. Então você terá acessibilidade nesse quesito. Recomendo você explorar elas no site da Novelmania. Caso você queira ver outras obras postadas em site, não vou deixar de recomendar meu próprio site. Por lá, você terá acesso a contos que eu fiz e artigos que influenciarão você a ler. Fora isso, posso recomendar os audiolivros. São uma forma de escutar livros, tem diversas obras de graça pelo YouTube e é tudo de bom. Eu particularmente assinava o Audible da Amazon por R$19,90 para ouvir quando eu estava na academia e afins. No geral, é procurar alguma coisa para ler. Caso queira tentar biblioterapia, recomendo você começar a ler e depois procurar ajuda profissional para iniciar essa experiência. Sinceramente, você pode ter coisas maravilhosas na sua vida apenas ao ler alguma coisa que te impacta. Então apenas comece a ler para depois aperfeiçoar. Vimos bastante coisa sobre a biblioterapia até agora e espero que tenha gostado. Para finalizar o vídeo, irei apenas recomendar uma prática que talvez não precise de acompanhamento profissional para poder funcionar: a escrita. Por meio da confecção de uma obra, você terá experiências interessantes. Tente escrever e depois me conte como foi a experiência, assim como o seu contato atual com a leitura. Até lá, ficarei esperando essa resposta nos comentários desse vídeo. Até mais, acompanhe mais conteúdos de literatura por aqui e que a Santa Largatixa esteja convosco. E lembre-se que você é mais capaz do que pode imaginar.